alegria de poder estar com os irmãos novamente aqui no Setembro Teológico do EBD em questão e dizer da minha tristeza de não poder estar acompanhando as palestras ao vivo por causa das nossas atividades, né? Esse mês aqui de setembro, eu assumi alguns compromissos, está voltando o pessoal da pandemia, e nós estamos de quarta, quinta e sexta direto em ministrações, porque estamos dando a declaração de fé com dois setores aqui do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, e de quinta-feira tem revezamento em algumas igrejas aí que nós estamos também dando alguns estudos. Por isso que nós não temos podido estar aqui com os irmãos. Mas, graças a Deus, que hoje nós tivemos essa oportunidade de podermos conversar um pouquinho com os irmãos, como nós fizemos na outra sessão de estudos, no mês de julho, nós falamos a respeito da lição da escola dominical, que iria começar, naquela oportunidade, a lição que nós estamos terminando esta semana, sobre a reconstrução de Jerusalém, um avivamento espiritual, como exemplo para os nossos dias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a próxima lição, que é essa aqui, né? Embora esteja escrito terceiro trimestre aqui, na verdade é o quarto trimestre de 2020, era a lição que não veio a tempo por causa da pandemia, onde nós vamos estudar com o pastor José Gonçalves, que outro dia deu uma palestra aqui para os irmãos, sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E eu gostaria de meditar com os irmãos hoje algumas considerações a respeito do livro de Jó. Este livro que nós vamos estudar nos próximos 3 meses, terminando este ano de 2020, estudando este livro de Jó. E eu gostaria de fazer algumas considerações que eu achei oportunas e que são importantes para que nós possamos estudar bem o livro de Jó. A primeira coisa que nós devemos observar é que, segundo a tradição judaica, e até segundo a maior parte dos estudiosos da Bíblia, que não aprovam a tradição judaica, é que o livro de Jó deve ter sido o primeiro livro a ser escrito da Bíblia Sagrada. Ele é o primeiro, mais antigo dos escritos bíblicos. Então, no livro de Jó, nós teríamos o início da revelação de Deus através das Escrituras. Por quê? Porque a tradição judaica diz que o livro de Jó ele foi escrito por Moisés, quando ele ainda estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro nas terras de Midian. Eu me lembro bem que numa Bíblia, a Bíblia que meu pai, que era a Bíblia do meu pai, que eu usava, que eu lia na minha adolescência, quando a gente lia o livro de Jó, tinha uma notinha dizendo assim: entende-se que o livro de Jó foi escrito por Moisés quando ele cuidava das ovelhas de Jetro nas terras de Midian. Então, há essa tradição judaica que colocaria, então, este como sendo o primeiro livro que teria sido escrito por Moisés. Então, Moisés teria escrito Jó antes mesmo de começar a escrever o Pentateuco. Alguns estudiosos entendem que Jetro, inclusive, seria um descendente de Jó, um dos filhos ou neto ou bisneto de Jó. Existe também essa tradição aí. E Jetro teria contado a história para Moisés e Moisés a teria redigido. Se verdadeira esta tradição, também foi o primeiro texto escrito em hebraico. E aí existe tudo a ver, porque Moisés ele foi criado em toda a ciência do Egito, portanto, ele tinha o domínio da escrita, e o hebraico era uma língua simplesmente falada, ainda não tinha escrito. E então, Moisés
teria sido aquele que teria feito o primeiro registro escrito do hebraico. Isto no livro de Jó. E o que é interessante? Um primeiro escrito em hebraico, mas contando a história de um gentil. Porque Jó era gentil, ele não era israelita, porque o povo de Israel não é mencionado no livro de Jó, e o povo de Israel nem existia no tempo de Jó, porque se entende que Jó era contemporâneo do patriarca Abraão, ou alguns acham até de Isaac, enfim, mas ele é do período patriarcal. E por ser do período patriarcal, portanto, é anterior à própria formação de Israel. E há um indicativo no livro de Jó que mostra que realmente ele é da época patriarcal, porque Deus ele é chamado no livro de Jó como Todo-Poderoso, El Shaddai, que é como Deus é identificado no período patriarcal. Tanto que quando Deus chama Moisés, ele diz que ele tinha se identificado para os pais como Todo-Poderoso. É o que nós encontramos lá quando no episódio lá do Monte Sinai. Deus diz que ele tinha se identificado até então como Todo-Poderoso. Ele não tinha ainda dado o seu nome, que é Eu Sou o que Sou, para o povo de Israel. Então, como o próprio Deus diz para Moisés que ele era conhecido pelos pais como Todo-Poderoso, e não pelo nome que ele agora se identificava para Israel, então nós vemos que aí nós temos um fator para mostrar que o livro de Jó é do período patriarcal. Então, essa é a primeira nota, a primeira consideração que a gente faz do livro de Jó. Teria sido o primeiro escrito da Bíblia, escrito por Moisés, ainda antes dele ser chamado por Deus para liderar o povo, para libertar o povo de Israel, e contando de fatos a respeito do período patriarcal. O livro de Jó ele está inserido no grupo dos chamados livros poéticos, na divisão que nós temos, como a Bíblia foi organizada já depois da tradução para o grego, na Septuaginta, aquela divisão em livros da lei, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. É esta divisão que foi feita pelos judeus gregos, lá em Alexandria, e que colocaram nessa ordem na versão dos 70, na primeira tradução da Bíblia, que foi a tradução para o grego. Já na sequência judaica, Jó está naquela relação dos escritos. Você tem a Torá, que são os livros da lei, o Pentateuco. Você tem os Nevim, os profetas, que são os livros históricos anteriores ao cativeiro, e os livros proféticos também anteriores ao cativeiro, e os escritos. E os escritos envolvem os livros poéticos e os livros proféticos e históricos depois do cativeiro. Então, é por isso que a Bíblia hebraica ela é conhecida como Tanakh. Torá, lei, Nevim, profetas, e Ketuvim, os escritos. Ketuvim, os escritos. E aí nós temos os Salmos e mais o livro de Jó. E ele é colocado em primeiro lugar entre os escritos, justamente porque ele é considerado o mais antigo dos escritos. Então, aqui também nós vemos esta classificação. Outra característica de Jó, quando a gente chama Jó de livro poético, por que ele é um livro poético? Porque, na verdade, a estrutura do livro de Jó é a seguinte: o início do livro de Jó ele é escrito em prosa. O que quer dizer prosa? Aí a gente vai ter um pouquinho de literatura,
professora Amélia não está aí hoje, ela que é professora de literatura, ela está aí, a Amélia, né? Eu podia até dar a palavra para ela explicar melhor o que é prosa e o que é poesia. Mas prosa é um escrito em que o ponto de vista do escrito, da obra, é o mundo externo ao autor. Ou seja, o autor ele escreve do que está fora dele. Já a poesia, ele é um escrito em que o ponto de vista, o que é escrito, revela o que está dentro do autor. Então, o que o autor escreve é o que está no seu interior. São os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas reflexões. Isto tudo envolve a poesia. Então, a prosa, ele fala do que está do lado de fora do autor. A poesia fala do que está do lado de dentro do autor. O livro de Jó, nos seus 2 primeiros capítulos, ele é prosa, porque ele fala do que está do lado de fora do autor. Nós sabemos do testemunho que Deus dá de Jó a Satanás, o desafio que Satanás faz, e como Deus aceita o desafio, e aí o diabo atua para tirar todo o patrimônio de Jó. Jó continua fiel. Deus dá novo testemunho de Jó. O diabo traz um novo desafio. E Deus aceita este novo desafio, e Satanás então tira a saúde de Jó. Essa é a primeira parte, que é uma parte em prosa, porque fala do que é exterior. Agora, em seguida, do capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 42, versículo 6, nós vamos ter os debates entre Jó e seus amigos, e depois toda aquela inquirição de Deus com relação a Jó, e a assunção de Jó do reconhecimento da sua pequenez. Isso tudo é poético, porque são as reflexões a respeito do sofrimento, a discussão a respeito do sofrimento, a respeito da dor, as queixas de Jó, a defesa de Jó, as acusações dos seus amigos, e depois a chamada à consciência de Deus a Jó. Então, aqui nós temos poesia. Aqui nós temos o retrato do mundo interior, o que estava na cabeça e no coração de todos. E no final do livro nós voltamos à prosa, quando então Jó é restaurado por Deus. Então aí nós vamos ter o retorno da prosa. Quer dizer, é um livro diferente dos outros. Porque se você pegar Salmos, por exemplo, Salmos ele é poesia do começo ao fim. Se você pegar os livros históricos, eles são prosa do começo ao fim. Já o livro de Jó, não, ele tem partes determinadas de prosa e de poesia, o que o distingue também dos outros livros. Também é outra consideração que a gente faz. É um livro diferente dos outros. E é um livro que tem muitas perguntas e nenhuma resposta. No livro de Jó, nós vemos todo momento a discussão. Por que o justo sofre? Por que há o sofrimento? E todos falam, todos discutem. Jó pede uma resposta a Deus, e em vez de responder Jó, Deus faz um monte de perguntas para Jó, e o livro termina com o sofrimento de Jó acabando, mas não se dizendo por que há o sofrimento. É um livro inconclusivo.
E eu, meditando nesses dias sobre o livro de Jó, já que a gente vai estudar, eu vi que a Bíblia já começa mostrando que Deus, ele é incompreensível. A revelação divina já começa num livro em que há muitas perguntas e Deus não dá nenhuma resposta, para que nós saibamos que a compreensão não é a tônica do relacionamento entre Deus e o homem. O relacionamento entre Deus e o homem deve ser o relacionamento em que Deus confia, em que o homem confia em Deus, em que o homem espera em Deus. E Jó é este homem. É um homem que diz, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. É alguém que diz, olha, eu espero vê-lo ainda na minha casa. É um homem que Deus dá testemunho precisamente porque é alguém que não quer compreender Deus. E que sofre a tentação de querer entender a Deus no momento desesperador em que ele está. Mas que, no final, pede até perdão por ter querido ter uma satisfação de Deus. Então, a revelação já começa mostrando isso, que Deus só é conhecido parcialmente pelo que ele revela, porque é impossível que a razão humana entenda Deus. Então, o livro de Jó, por ser o primeiro livro da Bíblia, já mostra claramente que Deus é incompreensível. É por isso que o título do nosso trimestre é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Deus é soberano e por ser soberano e por ser Deus, ele é incompreensível. Não há uma resposta às muitas perguntas que Jó e seus amigos fazem a respeito do sofrimento. E nós devemos ter cuidado com isso, para não cedermos à tentação de querermos compreender a Deus. Não podemos compreender a Deus. Temos é de confiar e de esperar nele. É outra consideração que nós apreendemos do livro de Jó. Em seguida, nós vamos falar aqui a respeito da estrutura, né, do livro de Jó. O livro de Jó, como eu disse para os irmãos, ele é um livro poético, né? E ele pode ser dividido basicamente em 4 partes. A primeira parte é aquela primeira parte em prosa, que nós podemos dizer que é uma introdução histórica, né? Uma narrativa que nos mostra por que Jó vai sofrer. Agora, vejam bem. O sofrimento de Jó, ele é determinado na dimensão eterna. E essa narrativa nos fala da dimensão eterna. O leitor, ele sabe exatamente por que Jó está sofrendo. Mas Jó não sabe, os amigos de Jó não sabem, a mulher de Jó não sabe. Só o leitor que tem acesso a essa revelação na dimensão eterna, onde Deus dá testemunho de Jó, o diabo desafia e Deus autoriza o diabo a fazer mal a Jó. Agora, os irmãos vejam que a nossa vida também é assim. Isso é outra coisa interessante que a gente aprende. A gente aprende que o que acontece na dimensão da eternidade nos é desconhecido.
e nós temos que lidar com a vida debaixo do sol sem saber ou sem querer saber o que acontece na dimensão da eternidade. Isso me faz lembrar aquela frase de Shakespeare, né? Na peça de Shakespeare, que diz assim: há entre os céus e a terra mais mistérios do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Né? E é realmente uma realidade. Né? Existem mistérios que jamais conheceremos. Alguns são revelados por Deus a nós, outros não. Né? O próprio Moisés já escreveu lá em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós e as não reveladas são para Deus. Então, nós precisamos ter esta consciência. Não dá para você querer saber tudo que acontece, querer entender tudo que acontece. Porque muita coisa que acontece aqui na Terra é reflexo do que ocorreu na dimensão eterna. E nós não temos como saber. O leitor tem como saber, mas as personagens do livro de Jó não tem como saber. As personagens terrenas. E nós estamos na Terra. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, nós não podemos jamais desanimar, não podemos jamais perder a esperança, perder a fé, por causa dos acontecimentos terrenos, porque nós não sabemos o que se passa na dimensão da eternidade. E veja que existe uma promessa divina de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, nós amamos ao Senhor, tenhamos a certeza de que tudo que ocorrer aqui é para o nosso bem. Tudo o que aconteceu com Jó foi para o bem dele. E quem é quem diz isso? É ele próprio. Quando a gente vai lá em Jó, capítulo 42, o término da parte poética do livro é a compreensão de Jó, do objetivo de todo o seu sofrimento. Ele não tinha sido restaurado ainda, mas ele diz, Jó 42:5, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó, ele entende que por causa do seu sofrimento, ele passou a desfrutar de uma maior intimidade com Deus. Toda a proximidade que Jó tinha de Deus, que ele tinha, os seus amigos não, toda a comunhão que ele tinha com Deus, toda a liberdade que ele possuía diante de Deus, toda a força espiritual que Deus lhe dava, ele considerou como sendo apenas um ouvir dizer. Mas agora ele contemplava a Deus. Quer dizer, agora ele tinha muito mais intimidade, muito maior comunhão com Deus. E o que fez isso? O sofrimento. Então, o sofrimento foi um bem para Jó. É ele mesmo quem diz, não é ninguém. Não foi Deus que disse para ele. Foi ele que percebeu, caiu em si. E era um homem ali que estava chaguento, dos pés à cabeça, que sofria de perturbações psíquicas terríveis, como ele mesmo descreve, que não dormia direito, que não se alimentava direito, que era amaldiçoado pela esposa, que era desprezado pelos seus servos, os que restaram, que passou a ser visto como um mal, como alguém que deveria ser eliminado até pela ralé da sociedade.
É isso que ele diz quando ele descreve o seu estado. Mas, naquela situação, sem que nada tivesse mudado, depois daquela confrontação que Deus lhe deu, ele chegou à conclusão que ele tinha melhorado, que a situação dele tinha melhorado. Isso antes, repito, que ele fosse restaurado. Então, ele tinha essa confiança e essa esperança em Deus, e ele adquiriu essa certeza. Então, no livro de Jó, nós aprendemos isto. Essa primeira parte do livro nos mostra que os acontecimentos que se dão na dimensão da eternidade muito provavelmente jamais serão conhecidos por nós. Mas nós não temos que procurar conhecê-los nem entendê-los, mas saber que todos os acontecimentos aqui são para o nosso bem, como foram para Jó. Esta, a primeira parte do livro, vai nos mostrar isso, vai nos dar a conhecer isto. E que nós tenhamos esta mesma confiança que teve Jó. E não tem motivo para nós não termos, porque ele ainda só tinha uma promessa de redenção. Ele buscava um árbitro, um mediador, alguém que ele pudesse introduzir diante de Deus. Ele sabia que ainda não havia, e hoje nós sabemos que está alguém lá à direita do Pai intercedendo por nós. Então, Jó, que não tinha isso ainda, confiava em Deus a ponto de reconhecer que melhorou naquele estado lamentável em que ele ainda estava. Por que nós, que vimos o triunfo de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, vamos ter um comportamento diferente, diverso, vamos desanimar, vamos deixar de crer em Deus? Não faz sentido isso. Então, o livro de Jó nos convida a crermos em Deus, a confiarmos em Deus, a esperar em Deus, sabendo que o que acontece ali na dimensão eterna nem sempre é sabido, nem sempre será sabido, mas tudo o que acontecer aqui é para o nosso bem. E Jesus, ele fala disso quando ele é confrontado por Pedro, quando quer lavar os pés de Pedro. E Jesus diz lá em João 13:7, respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Esse depois pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui a um ano, daqui a 1000 anos. Mas a gente tem que saber que Deus está no controle absoluto de tudo. Então, isso é o que a gente aprende na primeira parte do livro. Um Deus que está no controle de todas as coisas. E aí vem uma outra lição dessa primeira parte, que envolve os 2 primeiros capítulos de Jó. É que Deus está no controle de tudo, ou seja, Deus é superior ao mal. O mal não está no mesmo nível do bem. Satanás, nós vamos ter uma lição muito interessante, que é a lição 3, vai nos mostrar que Satanás é uma realidade, o maligno é uma verdade, é algo verdadeiro, é algo que existe, mas é inferior ao bem. Eu gosto muito de um sermão de Charles Spurgeon, que é Satanás observando os santos, ou noutra tradução, Satanás considerando os santos. Eu gosto tanto desse sermão que eu traduzi o sermão e vamos publicar junto com a lição 3 como um apêndice no portal Escola Dominical, onde ele mostra qual é o papel de Satanás na ordem cósmica. Qual é o papel de Satanás no universo? Como ele é um joguete nas mãos do Senhor para que os propósitos de Deus sejam cumpridos.
a oposição que o diabo faz é incapaz de impedir o cumprimento do plano de Deus. É por isso que o profeta ecoa a voz do Senhor dizendo: operando eu, quem impedirá? Ninguém impede os desígnios de Deus. E o diabo, ele é usado por Deus para que os seus desígnios sejam cumpridos. E na vida de Jó, isso é uma realidade. Charles Spurgeon, ele diz que Jó, ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. É assim que Deus dá testemunho de Jó. E Deus é a verdade. Jó não é um homem perfeito. Nós vamos ver no livro de Jó as suas imperfeições. Mas era um homem santo. Tinha comunhão com Deus. Deus dava testemunho dele. Agora, diz Spurgeon, havia, na verdade, em Jó, uma pontinha de autossuficiência. Jó começou a ver o mundo em volta de si. Jó, pela sua autoridade espiritual, pelo respeito social, pelo poderio econômico, ele começou a raciocinar como se o mundo estivesse em torno de si. E isso era um perigo à vida espiritual de Jó, diz Charles Spurgeon. Era preciso eliminar este embaraço na vida de Jó, antes que ele desenvolvesse a soberba, que foi o que derrubou tanto o diabo quanto o primeiro casal. E é aí que Deus dá testemunho de Jó ao diabo. Tens visto meu servo Jó? Homem justo, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? É Deus quem abre o diálogo com o diabo. E o diabo, que é homicida desde o princípio, ele como que engole a isca. E ele, então, como ele não entende nada das coisas de Deus, só das coisas dos homens, ele começa a dizer por que Jó era fiel a Deus. Porque Deus o havia acumulado de bênçãos materiais. E aí, então, Deus permite que se retire todas as bênçãos materiais e os filhos de Jó. E Jó retém a sua sinceridade. Aí, o diabo, mais uma vez, diz que é porque ele ainda tinha saúde. E aí Deus permite que se lhe tire a saúde. Mas Deus não permite que o diabo tire a vida de Jó e não permite que Jó perdesse a sua esposa. E veja que o diabo só atuou nos limites determinados por Deus. Prova de que Deus tem controle sobre tudo e que o diabo não pode se opor a Deus fugindo ao controle de Deus. E, no fim, essa pontinha de autossuficiência foi retirada. Jó se humilhou, a gente acabou de ler aqui, Jó 42, Jó se humilhou no pó e na cinza. Aquele embaraço foi desfeito. Ele não pecou e ainda serviu de exemplo para todos os justos durante todos os séculos. Então, os irmãos vejam como Deus usou o diabo. E Spurgeon diz que, é uma expressão até meio forte, mas ele diz até que o diabo foi usado como um palhaço para que Jó não pecasse, para que Jó não fracassasse espiritualmente. Então, a gente aprende também nessa primeira parte que o diabo ele está submisso a Deus. Se opõe a Deus, mas não age fora dos limites de Deus. Deus é soberano.
E isso é muito importante, porque hoje muitos estão aí num pensamento dualista, de bem e mal, como se fossem forças opostas, quando, na verdade, o bem é muito superior ao mal. Então, essas são algumas considerações que a gente vê da primeira parte do livro de Jó, a introdução histórica dos 2 primeiros capítulos. Na segunda parte do livro de Jó, nós vemos os diálogos entre Jó e os seus amigos. É a parte substancial do livro, né? Do capítulo 3 até o capítulo 37. É uma parte poética, como eu disse para os irmãos, em que nós temos ali 3 rodadas de discussões entre Jó e os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. São 3 rodadas. Jó começa se queixando, depois Elifaz faz a primeira acusação, a primeira observação, depois é seguido por... Aí Jó responde a Elifaz, depois Bildade acusa, Jó responde, depois Zofar acusa, Jó responde. E assim nós temos 3 rodadas de discussões, sendo que na terceira rodada, um dos amigos de Jó, ele não participa, só 2 amigos de Jó participam. Depois, nós temos, então, nestes debates, nós vamos ver a diferença, irmãos, entre Jó e os seus amigos. Isso que eu acho aqui interessante a gente aqui mostrar. Os amigos de Jó, e eu gostei muito dos títulos das lições em que nós iremos analisar o pensamento sobre Deus, a teologia de Elifaz, de Bildade, de Zofar e de Eliú. Eliú, ele aparece no final dos debates, a gente nem sabia que Eliú estava ali, e ele também só fala, Jó não fala nada, Eliú só apresenta suas razões sem resposta de Jó. O que a gente vai notar é o seguinte, é que o pensamento, os argumentos dos amigos de Jó, a teologia dos amigos de Jó, ela tem algumas características em comum. E veja bem que tudo que foi dito pelos amigos de Jó foi reprovado por Deus. Porque lá no capítulo 42, versículo 7, é dito assim: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então, vejam os irmãos que o pensamento de Elifaz, de Bildade, de Zofar, a respeito de Deus, foi reprovado por Deus. É por isso que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou pregar ou dar algum estudo no livro de Jó. Porque se eu pegar o pensamento no versículo, no capítulo, de Elifaz, de Bildade, de Zofar, esses pensamentos são falsos em relação a Deus. Porque Deus reprovou. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Nem sempre o que Elifaz, Bildade e Zofar falam a respeito de Deus é correto. E por quê? E quando a gente vai ver que foi reprovado, por que foi reprovado? Foi reprovado por alguns problemas sérios que esses pensamentos tinham. O primeiro é que a origem desses pensamentos é espúria. Elifaz, que é o mais idoso dos amigos de Jó, portanto, mais conceituado,
Ele admite que o pensamento dele veio de uma revelação, de uma visão que ele teve de um espírito. Veja lá, capítulo 4 de Jó. Versículo 13. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Os irmãos vejam que ele faz, ele vai desenvolver exatamente este pensamento. Qual é o pensamento que ele vai desenvolver? Porventura o homem é mais justo do que Deus? Porventura o varão é mais puro do que o seu Criador? Deus não confia nos seus servos. Esse é o pensamento que vai ser desenvolvido por Elifaz. O nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele diz assim, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? É o que está sendo pregado aí hoje. Tem uma igreja aí que vocês sabem qual é, que na porta está escrito, pare de sofrer. E que diz que o justo não sofre. É o pensamento que ele faz. Mas onde que ele pegou esse pensamento? Num espírito que falou para ele. E quem é esse espírito? Não é difícil de descobrir. É alguém que diz que Deus achou nos seus anjos loucura. Nós notamos aqui o ressentimento de Satanás. Dizendo que Deus não confia. E até nos anjos encontrou loucura. A própria loucura de Satanás querer ser superior a Deus, querer ocupar o lugar de Deus. Então, o pensamento dos amigos de Jó tem origem no demônio, tem origem no diabo, nesse espírito. É por isso que ele é reprovado. Porque a origem dele é no pai da mentira. Mas não é só isso. Não é só isso. Além de Satanás, o pensamento dos amigos de Jó tem origem na própria razão humana. Veja lá em Jó 8:3. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? São as palavras de Bildade. Bildade parte da lógica humana. Lá em Jó 11:7, olha o que diz Zofar. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Ou ainda, em Jó 15:9. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Aqui são palavras de Elifaz. Ou seja, eles se baseiam na razão humana, na experiência humana. Querem compreender Deus a partir da lógica humana. E é impossível que o homem compreenda Deus. É impossível que o homem possa abarcar Deus.
Então, o primeiro problema da teologia dos amigos de Jó é a origem. Ou tem origem no demônio, ou tem origem na razão humana. E nem a razão humana, e muito menos o pai da mentira, podem falar ou conhecer a verdade, que é Deus. Portanto, todas as conclusões que partirem do demônio ou do homem são conclusões falsas a respeito de Deus. E é isso que nós temos até hoje. A Bíblia está repleta de advertências e de ensinos para que nós não sigamos doutrinas de homens nem doutrinas de demônios. Aliás, o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Era exatamente o que aconteceu com Elifaz, com Bildade e com Zofar. Eles deram ouvidos a doutrinas de demônios e a doutrinas de homens e chegaram a conclusões erradas e falsas a respeito de Deus. Já no primeiro livro da Bíblia, nós aprendemos que só Deus é a verdade e só podemos confiar no que Deus revela de si próprio e não do que fala o espírito ou do que pensa a cabeça do homem. Tanto era equivocada a visão de Deus que estes homens tinham, que quando nós vemos em Elifaz, em Bildade e em Zofar, nós vamos ver que o Deus de Elifaz, de Bildade e de Zofar, ele é um Deus que é despido de misericórdia. Ele é um Deus frio, que abençoa os que fazem bem, castiga os que fazem mal. E que espera que o que faz mal tome a iniciativa de se consertar, de se arrepender, para tirar o mal de sobre ele. É um Deus distante. Zofar, ele é um deísta, quer dizer, é alguém que acredita em Deus, mas num Deus que é distante, que não intervém no mundo. É um Deus que está longe do homem. Tanto que os amigos de Jó se enfurecem quando Jó diz que conversa com Deus, quando Jó se dirige a Deus, quando Jó pede explicações a Deus, quando Jó diz que confia em Deus, que espera em Deus, porque para os amigos de Jó é impossível que alguém tenha relacionamento com Deus, porque Deus é distante e é apenas um distribuidor de bênçãos e de maldições conforme a conduta do homem. E não é assim que Deus se revela ao homem. Deus não é assim. Deus é justo, sim. Ele é justo. Mas ele dá a chuva tanto a bons quanto a maus. Ele ama a todos os homens, a ponto de ter se feito homem e morrido na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado. É um Deus misericordioso, é um Deus perdoador, é um Deus clemente. É um Deus que toma a iniciativa da salvação do homem. Então é bem diferente do que ensinavam Elifaz, Zofar e Bildade. E mais, Elifaz, Bildade e Zofar, eles falam com uma arrogância, como se eles entendessem quem é Deus e como Deus trabalha. Para eles não há mistério nenhum. Se Jó está doente, se Jó perdeu o patrimônio, se Jó perdeu os filhos, é porque pecou. Porque o justo não sofre. Como diz Elifaz. Bildade diz, se alguém não encobre pecado, também não sofre. Se alguém é justo, não passa
por tribulação. Então, para eles, não existe nada de misterioso, nada de sobrenatural. Deus pode ser perfeitamente compreendido. Mas se Deus pudesse ser perfeitamente compreendido, ele não seria Deus. Ele é Deus justamente porque ele é o ser supremo. E se não há ninguém maior do que ele, ninguém pode compreendê-lo. Eu me lembro de um irmão que foi meu companheiro até na minha classe de escola dominical aqui no Belém, quando ele congregou conosco. Ele era espírita, e ele disse para mim que ele se converteu justamente porque quem o evangelizou aproveitou-se do fato que ele disse que ele era espírita, porque a doutrina kardecista explicava tudo. E ele podia entender perfeitamente como Deus agia por causa da doutrina kardecista que explicava tudo. E esse irmão muito sábio disse para ele, mas então Kardec é maior do que Deus? Aí ele disse, não, de maneira nenhuma. Mas se Kardec entende Deus plenamente, então Deus não é Deus. E esse irmão disse que foi para casa e ficou pensando naquilo e acabou se convertendo. Porque ele disse, realmente, Deus jamais pode ser perfeitamente compreendido. Uma doutrina que diga que compreende Deus e que é capaz de entender tudo que Deus faz é mentirosa. Porque o homem não é Deus. Deus é maior do que o homem. Então, é exatamente esse o problema. Aliás, é uma grande contradição que se tem aqui nos pensamentos dos amigos de Jó, é que eles insistem em dizer que Deus é distante, que ninguém pode alcançar a Deus, mas eles mesmos entendem tudo de Deus. E não pode ser assim. Ou Deus é tão grande que não possa ser compreendido, ou então ele não é Deus, porque pode ser perfeitamente compreendido. Essa é a grande contradição dos amigos de Jó. Mas e o Eliú? Veja que Deus, ele reprovou o discurso de Elifaz, de Bildade e de Zofá, porque eles não disseram o que era correto a respeito de Deus. O discurso de Eliú, ele é um discurso de transição entre o discurso dos outros amigos de Jó e o próprio discurso que Deus vai proferir. Na verdade, as perguntas que Deus vai dar para Jó, para mostrar a pequenez de Jó, a pequenez do ser humano. O discurso de Eliú, ele também está errado. Mas o erro de Eliú não é com relação a Deus. Eu gostei muito que o pastor José Gonçalves, ele diz assim, a teologia de Eliú, o sofrimento é sempre uma correção divina. Veja que Eliú, ele vai errar ao imputar pecado a Jó, como fizeram os outros. Os outros acusaram Jó injustamente de pecado. Por isso que Jó estava sofrendo. Eliú mantém a consideração equivocada de Jó como pecador. Mas, quando ele fala a respeito de Deus, ele já mostra que a base do seu conhecimento a respeito de Deus não é nem um espírito, nem a razão humana. Eliú, ele diz que a base do conhecimento que ele tem de Deus é a revelação divina. Veja lá em Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado. Então, veja que Eliú, ele diz que só se pode conhecer a Deus por revelação. Ele vai errar porque ele vai achar, apesar de dizer que só se conhece a Deus por revelação,
portanto que Deus é incompreensível, ele vai achar que Jó pecou e que Deus o está corrigindo. Então aí ele erra. Porque é errado pensar que Deus corrige? Não, não é errado. Tanto que Deus não reprovou o discurso de Eliú. Porque Deus corrige. Está escrito aqui em Hebreus, Deus corrige aquele quem ama. E açoita aquele a quem ele quer bem. O sofrimento pode ser uma correção divina, mas o erro de Eliú foi achar que o sofrimento sempre é uma correção divina. Então, aqui o erro de Eliú foi em relação a Jó, não em relação a Deus. Por isso que ele não foi reprovado como os outros três, embora ele estivesse errado. Mas ele não foi reprovado, porque o pensamento dele a respeito de Deus não era incorreto. Então, aqui é a segunda parte, né, que nós vimos do livro de Jó, né, que é do capítulo 3 ao capítulo 37. A terceira parte do livro de Jó diz respeito à resposta de Deus, né? Na verdade, isso é feito, quer dizer, as perguntas que Deus faz para Jó. Então, aí que envolve os capítulos 38 até 42:6. Também é na forma de poema, também é uma poesia. Mas Deus faz uma série de perguntas para Jó. Eu costumo dizer que é a prova oral de Deus para Jó. Eu costumava fazer prova oral quando eu dava aula na escola teológica, lá no Belém. E nessa prova oral, Jó tirou nota 0. Não respondeu nenhuma pergunta. Porque eram perguntas que não tinham resposta, que estão além da capacidade humana. Deus quis mostrar a Jó o seu devido lugar. Ele, apesar de ser um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, não tinha direito de exigir satisfações de Deus. Ele queria saber por que estava sofrendo se ele não tinha pecado. Ele queria compreender o seu sofrimento, embora confiasse e esperasse em Deus. Por conta do seu sofrimento, ele passou a amaldiçoar ter nascido. Ele passou a achar que a sua vida não valia a pena. E ele passou a desejar a morte. E Deus, então, coloca Jó no devido lugar. Você é um homem, como homem, você não tem que pedir satisfações a Deus. Você precisa apenas confiar e esperar. E ainda que você sofra sem causa, tem que saber que isto é para o seu bem. E ele entendeu. O efeito da ação de Deus na vida de Jó foi Jó se arrepender da sua postura inadequada, e aí está a imperfeição de Jó, como Spurgeon disse, aquela pontinha de autossuficiência, aquele pensamento de que poderia ter satisfação de Deus, ter pelo menos o direito de saber por que estava sofrendo. Em nenhum momento Jó amaldiçoa Deus. Em nenhum momento Jó diz que Deus não tinha direito de tomar tudo que ele tinha, porque ele diz, olha, nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus, ele reconheceu a soberania divina, mas ele achava que pela sua intimidade com Deus, Deus lhe poderia dizer por que ele estava sofrendo, ou pelo menos, por fim ao sofrimento, tirando-lhe a vida. Mas Deus diz que Jó não tinha que ter nenhuma satisfação de Deus, porque Deus é Deus, e deveria apenas continuar confiando e esperando a solução de Deus, e não a dele. E ele reconheceu isso. Então, aqui nós vemos como Jó realmente era inocente, mas era imperfeito, e como o sofrimento serviu para aperfeiçoar o servo de Deus. E, por fim,
nós temos a quarta parte deste livro, que é o epílogo, né? A restauração de Jó. E veja que tudo começa com a intercessão de Jó em favor dos seus amigos. Veja que Deus se dirige a Elifaz e diz para que Elifaz fosse até Jó, para que Jó orasse por ele e pelos seus dois amigos, para que ele fosse perdoado do que havia falado de errado a respeito de Deus. Então, falar a respeito de Deus sem se basear na revelação, se baseando no espírito ou na razão humana, é pecado. Tanto que eles tiveram que oferecer sacrifícios pelo pecado. E eles humildemente admitem que erraram e vão até Jó. Veja a cena. Eles acusaram Jó o tempo todo de ser um pecador. Agora eles vêm pedir oração a Jó, dizendo que Deus mandou que eles pedissem oração a Jó e que Jó oferecesse sacrifícios a eles. O Bildade chegou a dizer que os filhos de Jó tinham morrido por causa dos pecados, porque eles eram pecadores. Isso doeu na alma de Jó, porque Jó sempre intercedia pelos seus filhos. Mas agora eles vão lá. E Jó poderia dizer o seguinte: mas eu não sou um pecador? Ah, eu estou certo? Ah, então eu não vou orar por vocês, não. Eu não vou oferecer sacrifício por vocês, não. Porque Jó estava chaguento, né? Não tinha mudado nada na vida de Jó. Mas eles chegam. Mas Jó tinha se arrependido. Ele já não tinha pontinha de autossuficiência. Ele já não pensa em si. Já ora pelos amigos. Perdoou os amigos. Se ele não tivesse perdoado os amigos, se ele tivesse mágoa ou ressentimento, ele jamais poderia orar por eles. Mas ele ora pelos amigos. E aí é um pensamento meu, irmãos, não está na Bíblia. Mas eu acho que enquanto ele orava pelos amigos, ele foi curado. Porque tinha que ter algo visível para mostrar aos amigos de Jó e mostrar a todos que Jó não tinha pecado. Que Jó era inocente, como ele tinha dito. E entendemos que isto é a saúde. Ele tinha uma chaga dos pés à cabeça. Enquanto ele orava, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro. Então, enquanto ele orava, eu entendo, mas isso é um entendimento meu, não está escrito na Bíblia, que ele é curado ali, milagrosamente. E ali, então, se tem patente que acabou a provação e o sofrimento de Jó. Aí Deus faz com que seus parentes viessem, cada um trazendo um presente, e recompõe financeiramente a vida de Jó. A partir daquele primeiro capital, Jó vai trabalhar, e aí Deus lhe dá tudo em dobro. Não foi, caiu do céu, não. Deus fez com que as pessoas trouxessem aquele capital inicial, e aí Jó, através do seu trabalho, recebeu tudo em dobro. E também restaurou o seu casamento, não é? Porque Jó não divorciou, não. Jó não casou com uma novinha, não. A mesma mulher com quem ele tinha feito compromisso teve mais 10 filhos. Ele já tinha tido 10 filhos, teve mais 10. E aí, Jó ainda viveu até a 4ª geração para ver o dobro, porque a bênção do Salmo é ver os filhos dos seus filhos. Mas ele viu os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos. E então morreu Jó, velho e farto de dias. E passou para nós a ser o exemplo de paciência. Como diz Tiago, lá na sua carta, o irmão do Senhor diz que nós devemos lembrar da paciência de Jó. Lá em 5 e 7 de Tiago, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes,
fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. É isso que nós aprendemos com Jó. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E Jó existiu para nos ensinar a ser pacientes, para nos ensinar a sofrer, a suportar o sofrimento e a lembrar que Deus é muito misericordioso e piedoso. Foi para isso que Jó veio ao mundo. Ele, lá no meio da provação, disse: por que eu nasci? Nasceu para isso. E nós devemos aprender com ele. E aprender a sofrer. E ter a mesma paciência que teve Jó, sabendo que podemos não ter o dobro aqui na terra, mas, sendo fiéis só no pouco, seremos colocados sobre todos os bens do Senhor nos céus. Eram estas, brevemente aqui, as considerações que nós gostaríamos de fazer sobre o livro de Jó.